NPK, coloco no meu jardim, coloco no gramado, coloco nas minhas plantas, coloco no vaso ou não? Caso sim, por quê? Caso não, por quê? Então essa é uma dúvida frequente de várias pessoas e que nós vamos procurar solucionar aqui para vocês. Uma direção, um marco para vocês tomarem a decisão ali. Seja você jardineiro, seja você paisagista, seja você profissional ou por hobby, trabalha com jardim. Meu nome é Haroldo Sampaio, sou engenheiro agrônomo, professor e consultor nessa área de gramados, jardins e plantas ornamentais. Então vamos dar a diretriz. Primeira coisa, o que é NPK? NPK é um adubo composto. A primeira letra N é a porcentagem de nitrogênio que tem aquele adubo composto. O segundo, a letra P, é a porcentagem de fósforo que tem aquele adubo composto. E o K, que é o último, é a porcentagem de potássio que tem aquele adubo composto. Dentro disso, no mercado, tem alguns principais NPK que são vendidos principalmente para a agricultura, para as plantas de forma geral, que são algumas formulações que os fabricantes já procuram atender aquele pessoal que trabalha com plantações em grande escala comercial. E esses adubos também vão para a questão da jardinagem de modo geral. O primeiro deles e mais falado é o 4-14-8, que é o NPK 4-14-8. Esse 4-14-8 quer dizer que ele tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Nesses três nutrientes, é bom a gente saber que a planta precisa de 13 nutrientes. Isso em algumas literaturas chegam a 16, mas 13 para a maioria é aceito. São 6 dos macronutrientes e 7 micronutrientes. Isso é o que a literatura mais aceita. De forma geral, se eu colocar só NPK, independente da formulação, se é 4-14-8, como eu dei exemplo, se é outros que eu vou dar exemplo aqui, então a gente está colocando só 3, faltando pelo menos 10 outros nutrientes ali para o meu jardim, para a minha grama, para o meu vaso, para minhas plantas. Então, se eu colocar sempre isso, algum momento vai faltar algum desses outros 10 nutrientes, que eu tenho que fornecer de alguma outra forma, porque só o NPK não vai fornecer esses nutrientes. Daí você tentar trabalhar, eu prefiro comentar como se fosse um buffet. Um buffet de que forma? De que você fornece mais opção para sua planta pegar. Porque cada um desses 13 nutrientes que faltar, a planta não consegue completar o seu ciclo vital. O que é o seu ciclo vital? Germinar, crescer, desenvolver, produzir flor e fruto, se for o caso, até novamente ela voltar ao ciclo de novo. Se faltar um desses 13 aí, desses 13 nutrientes, ela para ou interrompe, ou não completa, ou passa a não formar alguma etapa desse ciclo vital da vida dela. Então todos os 13 são de extrema importância. Voltando ao NPK, falamos o 4-14-8. Vamos falar um outro muito comercializado, 10-10-10, que é o NPK 10-10-10. Tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio. Poderia utilizá-lo? Só tem 3 nutrientes. Poderia sim, mas teria que complementar de alguma outra forma com algum nutriente. Outro muito utilizado é 20-05-20, que tem várias regiões do Brasil. Então tem 20% de nitrogênio, 5% de fósforo e 20% de potássio. Esse, inclusive, é um dos adubos bastante utilizados, uma das formulações, né, de NPK bastante utilizada em gramado. Mas sempre eu utilizo ele complementar. Vocês podem ver num vídeo adubação de primeira linha que a gente procura melhorar esse adubo mineral, que é o 25-20, para ser colocado em grama. A gente coloca um produto que é de primeira linha, que é o Floema Folhagem, de forma que esse nutriente do Floema Folhagem, que tem 12 nutrientes ali, complementa e fornece o leque inteiro que o gramado precisa.
além dele ter a sílica ali. Com isto, você consegue ter uma formulação completa para adubar um gramado e plantas que você queira que tenha o complemento para o crescimento vegetativo dela, que é o crescimento de folhagem, crescimento em termos de brotação e de coloração verde. Então o 4,14,8 é mais utilizado pelos profissionais no plantio. O NPK ele tem 4% só de nitrogênio, é uma quantidade pequena, 14% de fósforo, é uma quantidade de média para alta, e 8% de potássio. Sendo que eu, pessoalmente, não gosto de utilizar ele no plantio. Eu prefiro usar os adubos separadamente. Mas nada contra com quem achou mais fácil, não achou aqueles adubos, eu prefiro trabalhar com os adubos separados. Fósforo separado, cálcio separado e outras formas de nutrientes separado. E posteriormente ao enraizamento dessas plantas, aí sim eu forneço nitrogênio e potássio, que são adubos mais solúveis e que necessitam da raiz para uma melhor absorção dele. Então, 4,14,8, muitas pessoas trabalham no plantio, mas eu prefiro trabalhar de uma forma mais completa. Mas se você está trabalhando, não está totalmente errado, está faltando outros 10 que nós vamos fornecer de alguma outra forma, que vamos falar aqui de outras formas para falar. 10, 10, 10, muitos profissionais trabalham com ele como se fosse um adubo de manutenção. Ah, se eu plantei, tem mais de um ano e pouco, então eu vou trabalhar com NPK 10, 10, 10. Então, isso aí também é um outro adubo que eu, na prática, no meio meu, que a gente dá aula, dá curso mais profissional, a gente procura separar e não pôr esse adubo 10, 10, 10. Ou a gente dá ênfase para a parte vegetativa da planta, que é no caso o 25-20, que é o próximo que eu iria falar, ou dá ênfase para a parte reprodutiva da planta, que é a parte de floração, de frutificação e etc. Então, dessa forma, a gente dando ênfase para essas duas partes, a gente faz uma adubação mais profissional, que é o que o pessoal profissional, por exemplo, um produtor de bico de papagaio, que a floração até inclusive não é muito dependente do fósforo, depende, mas não diretamente, que é uma planta de ciclo curto, igual é o calanchoe e outras plantas que a gente tem em jardim, mas, por exemplo, a buganvília, que é chamada de primavera no sul e em São Paulo, a buganvília é uma planta que praticamente floresce o ano inteiro. Se for em local quente e ainda se tem irrigação, é o ano inteiro florescendo. E eu, com adubo à base de fósforo, eu posso tranquilamente incentivar que essa minha planta floresça muito mais. Então, esse adubo à base de fósforo, eu coloco ele nesse período que eu quero que a minha planta induza a parte reprodutiva, que é a formação de flores, para carregar a floração dela. Daqui a pouco vamos entrar no inverno. Então, para entrar no inverno, tem a azaleia, por exemplo. Então, eu gosto sempre de fazer analogia para vocês verem a prática da coisa, onde que eu posso usar isso e exemplificar essa teoria que a gente está aplicando, aonde eu utilizo isso no meu jardim. Então, plantas, por exemplo, a azaleia é uma das plantas que dá flor no inverno. Então, se eu pegar 2 meses antes dela florescer, vamos supor que todo mês de junho ou julho ela dá flor. Eu conto 2 meses antes e faço uma adubação rica em fósforo. Poderia ser o 4,14,8? Poderia, mas eu preferia colocar adubos puros de fósforo, ou foliar, como o poderoso adubo floração, que ele é muito rico em fósforo com esse objetivo e tem uns aminoácidos para aumentar a absorção, e com isso eu vou induzir um florescimento mais abundante naquela azaleia. Visto isso, respondendo resumidamente e fechando com o NPK 20,05,20, que é rico em nitrogênio, eu tenho que tomar cuidado até na colocação dele para não queimar, colocando entre 30 e 50 gramas por metro quadrado e irrigando posteriormente a colocação, depois uma irrigação diária é suficiente. Esses adubos podem ser colocados, mas nunca sozinhos, sempre complementados com adubos foliares, que tem outros macro e micronutrientes, ou com adubos orgânicos ali, porque ele sozinho
vai gerar uma deficiência de outros 10 nutrientes, pelo menos, que as plantas precisam. Sou Haroldo Sampaio, estamos aqui abertos a consultoria, cursos e qualquer serviços na área da jardinagem que vocês desejarem. Obrigado e até a próxima.